Olá a todo mundo que nos acompanha essa noite para o terceiro encontro do ciclo 1922, Modernismos em Debate, coorganizado pelo Instituto Moreira Salles, pelo Museu de Arte Contemporânea da USP e pela Pinacoteca de São Paulo. Eu sou Valéria Piccoli, sou curadora-chefe da Pinacoteca e vou ser a mediadora dessa quinta mesa, que se inicia agora. Primeiramente, vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, ondulados, na altura dos ombros. Estou na sala da minha casa e atrás de mim é possível ver um trecho de parede e uma viga pintadas de vermelho. Eu estou vestida de verde escuro. Nós seremos acompanhados hoje pelas intérpretes Sara e Cláudia, que farão a tradução das nossas falas para a linguagem de Libras. Obrigada às duas por estarem conosco essa noite. Antes de começar, alguns informes importantes. Quem necessitar acompanhar esse encontro com legendas, por favor, acesse a transmissão pelo Facebook, seja do Instituto Moreira Salles, seja do MAC ou da Pinacoteca. É lá que vocês vão encontrar esse recurso disponível. Os organizadores vão disponibilizar declarações de presença para quem precisar, mas elas serão enviadas, apenas àqueles que comprovadamente assistirem a pelo menos 7 dos 10 encontros do ciclo. A cada encontro será preciso preencher um formulário no formato Google Docs, e o link para esse formulário está acessível pelo chat das redes sociais. E essas declarações vão ser enviadas apenas em dezembro, ao final de todas as nossas mesas de debate. Essa primeira mesa que eu medio hoje vai ter a duração de 1h30, sendo meia hora para cada uma das apresentações e mais uma meia hora de perguntas e respostas. Vocês, do público, podem fazer perguntas que deverão ser encaminhadas para a gente pelo chat das redes sociais também. Após o debate, haverá um intervalo de 15 minutos antes da segunda mesa do dia, que vai ser mediada pela minha colega, Ohana de Cássia Santos. Lembrando, todas as mesas desse ciclo de debates estão sendo gravadas e estarão disponíveis nos canais de YouTube do IMS, do MAC USP e da Pinacoteca. O ciclo de encontros, 1922, Modernismos em Debate, foi organizado com o objetivo de pensar e debater criticamente o legado da Semana de Arte Moderna a partir de um enfoque mais alargado, né? Por um lado, do ponto de vista geográfico, não é? Pensando a modernidade muito para além de São Paulo, né? Expandindo essa especulação para as outras várias regiões do país, mas também pensando a modernidade para além das artes visuais. As nossas convidadas de hoje, para essa mesa intitulada Culturas Urbanas, vão justamente nos ajudar a entender diferentes noções de modernidade que são pensadas a partir, por exemplo, das artes aplicadas e das artesanias, no caso da Marise Malta, ou dos ideários de modernidade que perpassam a Exposição Internacional do Centenário do Brasil, que ocorreu também em 1922, no Rio de Janeiro, e sobre a qual vai falar a Beatriz Jaguaribe. Eu aproveito para agradecer tanto a Marise quanto a Beatriz por terem aceito o nosso convite e estarem aqui conosco hoje. A primeira a falar vai ser justamente Marise Malta, que é historiadora da arte e professora associada da Escola de Belas Artes da Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutora em História e mestra em História da Arte, realizou estágio pós-doutoral no Instituto de Artes da Universidade de Lisboa. É líder dos grupos de pesquisa Entre Séculos e Modos. É coordenadora do setor de Memória e Patrimônio da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dentro desse escopo está aí incluído o nosso tão querido Museu Dom João VI, e é também editora editora assistente da revista Modos, e é também minha colega do Comitê Brasileiro de História da Arte, né? Marise, muito obrigada por estar aqui com a gente, e passo a palavra para você, então. Ok. Deixa eu só voltar aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não. Ainda não? Ai, meu Deus. Agora sim. Agora sim. Ah, que bom. Você fez tudo certo, não se preocupe. Não, né? Porque a gente sempre fica tensa nessa hora da tecnologia. Bom, eu vou começar logo com a minha autodescrição, né? Porque, de certa maneira, é uma novidade para a nossa geração e eu acho isso muito importante, né?
Então, eu sou mulher, né, tenho pele clara, né, não sou branca porque eu não sou folha de papel, tenho cabelos grisalhos, né, cacheados, curtos, assimétricos, né, olhos castanhos, levemente esverdeados, tenho nariz arrebitado, boca fina, e uso óculos, né, tenho um aro vermelho escuro, e estou com brincos, assim, bem grandes, que caem aqui em cascatas, né, pretos com detalhes em branco. Visto, né, quer dizer, uma camisa cinza, e eu estou num canto da minha sala com a parede verde, com alguns panos pendurados, mas que deve estar escuro, vocês não conseguem ver. Bom, e a minha fala de hoje, né, se intitula Os Modernismos das Coisas e Outras Coisas do Modernismo. Até difícil, né, mesmo para a gente falar, mas é assim mesmo. E eu já começo logo, né, com uma pergunta. O que, afinal, é modernismo? Das muitas definições e defesas acaloradas da sua idiosincrasia, ainda não há definições, né, definitivas, né, digamos assim. Cada geração contribuiu e ainda contribui para seus conceitos e revisitações. E, portanto, não há uma resposta absoluta e incontestável. Uma delas é a questão que se põe de modo generalizado sobre os impactos desse modernismo. E perguntamos: alguém conseguiria ser totalmente modernista? Ou viver 24 horas por dia na modernidade? Penso que nem mesmo Paris conseguiria ser 100% moderna. Portanto, algumas maneiras de tratar a questão, que privilegiaram certos aspectos em detrimento de outros, que certamente não são exclusivos do modernismo, mas é sobre essa questão, né, que estamos aqui, nesse evento 1922, Modernismos em Debate. Aproveito, então, né, para agradecer o convite, né, e parabenizar, né, a iniciativa do Instituto Moreira Salles, do MAC-USP, né, e da Pinacoteca do Estado de São Paulo, e a todos os envolvidos, né, para que o debate pudesse acontecer e chegar ao maior número possível de público, mas retomemos a conversa. O interesse, né, quer dizer, por priorizar uma história da arte de rupturas e quebra de paradigmas estéticos, estabeleceu alguns vícios e equívocos. Algumas produções foram consideradas como modernistas, outras antigas ou retrógradas, outras contemporâneas. Algumas dessas produções, que foram consideradas não vanguardistas ou no meio do caminho, foram apagadas, imbuídas pela elegia a certos artistas e eventos, mitos de origem e a certas produções que perseguiram as novas tendências estéticas consideradas de vanguarda. Não irei aqui discorrer, né, quer dizer, sobre as várias teorias e definições sobre os termos modernismo e modernidade. O que pretendo nessa fala é duvidar de certos preceitos e revisitar algumas coisas que ponham os chamados tempos modernos em tempos do vivido e chamar atenção para outras produções artísticas nem sempre consideradas como tal. E eu sou uma carioca da gema, né, como se diz, nascida numa cidade que, mesmo tendo sido capital, perdeu, historiograficamente, o seu lugar na disputa de alguns territórios do modernismo. E também sou professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, descendente direta da Academia Imperial de Belas Artes da Escola Nacional de Belas Artes, tão estigmatizadas pela historiografia da arte modernista, que teria, no mínimo, né, quer dizer, a escola, produzido um modernismo acanhado. Assim, sou descendente de duas condições que me colocam diante do modernismo em uma situação desconfortável. E ainda mais, não é o meu período prioritário de pesquisa, mas resolvi encarar o desafio do convite, né, possivelmente com uma desviada, talvez mal criada e inculta em certas fases do modernismo. Desde as últimas décadas do século XIX, mais do que qualquer outra cidade no Brasil, a capital do país sentiu no seu cotidiano os ventos das modernidades, buscando um modo particular de civilizar-se e, ao mesmo tempo, cair no samba e nas folias carnavalescas, de buscar referências do velho mundo e desejar um outro novo mundo, mestiço e mundano, agrícola e progressista, idílico e veloz, tradicional e atroz. Cada grande centro cosmopolita, central ou periférico, construiu a modernidade que lhe foi possível.
Ao diminuirmos a carga de um modelo de modernidade ideal, portanto, idealizada e ideologizada, ao nos confrontarmos com vários tempos que se superpõem em uma cidade, com os diversos hábitos que nela coexistem, com as mais variadas produções artísticas e culturais, não restringindo o olhar somente para o consumo das elites, iremos encontrar muito mais que a modernidade e o modernismo pré-estabelecidos. Desse modo, não houve um modernismo, né, como o próprio título, né, desse evento já indica, mas uma gama de variações dele, que nem sempre promoveram rupturas bruscas com o passado, mas que, diante de escolhas possíveis, negociaram ritmos desiguais até onde avançar, ou retroceder, ou ficar no mesmo lugar, conjugando, não exatamente dentro das regras eruditas, presentes e passados simultaneamente para projetar futuros. Se a arte é aquilo que dura, intimamente dependente do que é considerado arte, são as escolhas do que durar, que direcionam as escritas da história da arte e do que é considerado relevante ou não eleger como significativos exemplos de certo período ou movimento estético. Mesmo diante dessas eleições, existiram muitas e muitas produções que foram alijadas dessas escolhas e impedidas de participarem do debate, das negociações e dos holofotes. Em algumas situações, protagonizadas pelos incultos, mal criados e desviados, e, desse modo, criando assimetrias de juízo. Então, diante dessas assimetrias, poderíamos perguntar: o que seria mais moderno? Um quadro de Tarsila ou uma capa de revista de J. Carlos? Uma escultura de Brecheret ou um carro alegórico do Tenentes do Diabo? E para sairmos do Brasil, o que seria mais moderno? Um vestido de Paul Poiret ou uma fantasia de algas? Um caminhar pelo Champs-Élysées ou frequentar a praia de Copacabana? Seria assim possível estabelecer paradigmas para, diante de tantas imagens e coisas e realidades tão diferentes, em produções consideradas desequilibradas em termos de estatuto artístico, fixarmos conceitos que modelam maneiras de compreender as modernidades de modo tão restritivo e maniqueísta? Bom, já sabemos do velho estigma das chamadas artes decorativas diante da tradição das narrativas da história da arte. Mesmo, né, no relativamente recente campo da história do design, ainda pouco se avançou, apesar de inúmeros trabalhos nos últimos decênios procurarem estabelecer uma visão menos erudita e formal. E este formal se refere aos seus vários sentidos. Sobre a produção visual e material que tenha incidido de forma significativa na recepção do público. E me refiro não a um público restrito, capaz de frequentar salões de arte, teatros e festas elegantes, mas de um público mais vasto, que inclua os incultos, malcriados e desviados. O Rio de Janeiro, a cidade mais cosmopolita do país da Belle Époque e até pelo menos ao fim da Era Vargas, assistiu a um desfilar de personagens tanto formados como bacharéis, como pelas academias da vida, tanto nativos quanto estrangeiros, que atuaram ativamente em muitas transformações no dia a dia carioca, encarnando a cidade de todos os Brasis. Se São Paulo se tornou o ponto de referência da Semana de Arte Moderna, motivo pelo qual, aliás, estamos aqui, eleito berço, né, do modernismo nacional, o Rio de Janeiro já vinha lidando, antes desse paradigma, com certas modernidades, há semanas, meses, anos e décadas. Se a Escola Nacional de Belas Artes, referência da produção artística no país, foi taxada de retrógrada e acanhada artisticamente, muitos daqueles, por lá formados, atuaram em setores que lhes permitiram ir além do que se encontrava exibido nas exposições gerais de belas artes. E isso acontece desde as últimas décadas do século XIX. Há já unanimidade de Eliseu Visconti, somam-se atuações de Bebino de Almeida, Henrique Bernardelli, Carlos Chambellan, Teodoro Braga, que no campo das artes decorativas imprimiram uma renovação no uso das referências historicistas e criaram seus próprios repertórios ornamentais. Pinturas decorativas, vitrais, capas de revista, diplomas, cartazes, objetos utilitários, o que normalmente se chamam de coisas.
E foi justamente no campo do projeto e fazer das coisas que alguma liberdade plástica se viu florescer. Mas como a instituição era tida como passadista, a produção renovadora de seus ex-alunos e professores ficaram à margem da história. Aos primeiros artistas decoradores, se seguiram, na geração subsequente, Calixto Cordeiro, Hélio Selinger, Lucílio de Albuquerque, Henrique Cavaleiro, entre outros. E não podemos nos esquecer que os arquitetos ainda eram formados pela escola, os quais também atuaram no campo da decoração. Das linhas esguias do Art Nouveau, alguns artistas passaram a cultuar as simplificações decorativas do Art Deco, com algumas versões impregnadas de questões nacionalistas marajoaras, ou recaíram nas referências da simplicidade da arquitetura colonial, para reverterem os considerados estrangeirismos indesejados. A revista Casa apresentou uma miríade de opções de como ser moderno, independente do estilo. Nesse sentido, moderno poderia ser uma multiplicidade de possibilidades. Era como, pelo menos, essa revista assim colocava. Entre as décadas de 20, 30 e 40, a revista ofertou muitas possibilidades de projeto, assinados prioritariamente por Cordeiro de Azeredo, formado pela própria Escola Nacional de Belas Artes, e os seus anunciantes, como a Laubschenhirt e Eugênio Florencio, que ofertavam modelos para os mais variados gostos de seus consumidores. Se muitos arquitetos atuaram no campo da decoração e debatiam qual o melhor estilo para representar a modernidade que viviam ou pretendiam viver, de certo que Rio de Janeiro foi um palco privilegiado para esses debates. Praticamente, nenhuma cidade do país acolheu na sua arquitetura e na sua decoração essa experimentação de construir uma imagem que disputava um lugar que desejava responder à difícil questão de ser moderna e tradicional, antiga e contemporânea. Além desses artistas formados pela herança acadêmica, muitos foram aqueles que, por vias diferenciadas de formação, ou nem dela terem tido acesso, destacaram-se no campo artístico, não na tradicional belas artes, mas em cenários, coisas utilitárias, especialmente nas artes gráficas, tipo de produção que na época era incluída sob a égide das artes decorativas. A própria Escola Nacional de Belas Artes precisou aguardar muitos anos até que se ofertasse uma cadeira de artes aplicadas, tecnologia e composição decorativa, inaugurada em 1931. E que somente no final da década de 40 se aprovasse um curso de bacharel de decorador, que incluía muitas profissões reconhecidas hoje sob o título de design, e que contou com Quirino Campofiorito como um de seus mais ardorosos defensores. Só para fazer um parêntese, foi deste curso que se desenvolveu o curso de artes cênicas, o qual é um dos formadores de grandes carnavalescos, na cidade do Rio de Janeiro. Dessa formação em arte decorativa, as artes gráficas eram uma de suas especializações. Antes disso, porém, elas estavam presentes no dia a dia da cidade capital. Desde o Império, o lápis foi um meio privilegiado de crítica social e política. Desde Henrique Flaios, Ângela Agostini a Rafael Bordalo Pinheiro, abriu-se espaço para uma legião de artistas cuja pilhéria gráfica ou elegância formal permitiu experimentações singulares, construindo uma cultura visual de humor infalível, ainda amparada por inovações plásticas de traços determinados, além de mudanças editoriais, de diagramação, de produção, marketing e circulação, fruto de um trabalho coletivo. Aí encontramos um outro ranço historiográfico, que insiste na elegia de nomes, autores, gênios, enquanto em muitos desses trabalhos, por mais que houvesse uma coordenação artística, era fruto de trabalho de muitas mãos e muitos olhos. Da litografia à zincogravura, de áreas chapadas que se confrontam com linhas decididas, com o uso de recursos de reticulados e aspargidos, as imagens veiculadas nos periódicos trouxeram renovações nem sempre assistidas em outros segmentos artísticos. E quem melhor que ilustradores, caricaturistas e desenhistas em revistas ilustradas para mostrar tipos e costumes da cidade do Rio de Janeiro? Ninguém lhes escapava. Toda e qualquer modalidade de vida era captada por seus traços.
Por meio deles, podemos assistir ao desfilar das contundentes transformações dos comportamentos sociais e culturais, especialmente femininos, com intensa mudança na década de 20, cuja altura das saias, ano a ano, iam subindo, deixando as pernas à mostra e o corpo desimpedido para brigar por sua autonomia. Essa nova imagem de mulher trouxe à tona a inefável melindrosa, tão bem representada por J. Carlos, um monstro modernista. Além disso, os olhos do povo, nos seus mais variados estratos, viam circular pelas prateleiras e embalagens, frascos, latas, rótulos, que, apesar de serem considerados efêmeros, impregnavam modos de olhar que demandavam por outras posturas perceptivas da modernidade. Desde o tempo da Belle Époque, já circulavam embalagens em vidro para óleo de rícino, tônicos, germicidas, tão simplificados nas formas quanto algumas peças posteriormente classificadas como modernistas. Se havia vistosas enfeitadas escarradeiras para as casas da elite, os menos favorecidos podiam se valer de modelos de ágata com mínimos detalhes ornamentais. Então, por onde escolhemos olhar a modernidade? Certamente, as inovações para promover o consumo foi particularmente direcionado para aqueles que podiam pagar. Nas embalagens para cera de calçados, nas latas de biscoito, pelas décadas de 10, 20 e 30, muitos empresários investiram na atualização das embalagens de suas mercadorias, inclusive nos brindes, como o espelho de bolso do Sexual, distribuído na década de 30, que desenvolvia duas versões, a necessidade do remédio e o seu efeito, utilizando-se do humor tão caro aos impressos no Brasil. As imagens nas embalagens ou revistas precisavam ser simples e eficazes, pois havia muito mais incultos, analfabetos e sem acesso à formação profissional do que letrados e bem-criados. Em um país cujo nível de analfabetismo era imenso, o que seria a modernidade possível? Exclusiva das elites? Enquanto a cidade do Rio de Janeiro se civilizava, seja na remodelação do centro administrativo, seja no caminho urbano para as praias, onde estava e sob que condições aqueles que, na imensa maioria, não habitavam esses nobres lugares? Estavam nos morros, nas favelas ou nos subúrbios, que, por um jeito ou de outro, sobreviviam para vislumbrar a tal modernidade anunciada. A eles pouco se projetou a modernidade, mesmo que por meio do olhar daquilo que não podiam consumir, pudessem consumir ilusoriamente. Ao confrontarmos imagem da cidade civilizada e dos morros da Providência, do Pinto, do Estácio, percebemos a dura realidade contraditória que até hoje vivenciamos. Subjugados, inferiorizados, na sua maioria negros e mestiços, a que modernidade tiveram alcance? Menos do que tratá-los como vítimas sociais, precisamos procurar entender suas ações protagonistas, porque, se não estão nos arquivos da história, a questão foi a escolha do que historicizar para dar conta das modernidades. E em que situação essa maioria minoritária poderia se destacar ou se igualar à elite que gozava, se quisesse, de uma modernidade por vezes discutível frente aos seus pares? Das poucas oportunidades oferecidas, foi pelo carnaval que se fizeram ouvir e ver. Como diria Xisto em edição de 1924, na Fonfon, o carnaval é a quadra do disfarce livre, liberdade completa para mentir. Pelo carnaval, durante os 3 dias de folia, a mentira e a modernidade, a mentira era a modernidade possível. A máscara e o esconderijo permitiam assumir personagens, mesmo que de matriz europeia, como Arlequim, Pierrot e Colombina, que podiam ingressar em uma modernidade almejada, num desvio do esqueça quem eu sou. Foi nesse furdúncio, dessa desigualdade, desse enorme contraste e perseguições injustas, que a modernidade pôde vislumbrar-se no espelho de um Brasil, digamos, de difícil,
sobrevivência, né? Foi no morro que nasceu uma das produções mais genuínas cariocas, o samba. Proibido de ser manifestado em público, tendo que sobreviver e viver entre quatro paredes, e mesmo assim sofrendo violências, foi necessária muita resistência para que, em 1916, o samba, pelo telefone, alcançasse, né, divulgação radiofônica, na voz de Baiana, né, com melodia de Dong e letra de Mário de Almeida. Aliada ao ritmo afrodescendente, para usarmos a expressão mais atual, a letra trazia a denúncia bem-humorada das implicações morais dos policiais e da população que os impingia a tais atos. Nesse sentido, o samba era infrator por nascença. Os sambistas tocavam instrumentos rudimentares, né, considerados, né, claro, primitivos, frequentavam terreiros, entoavam ritmos de suas batucadas espirituais e inspiravam-se em infratores como o samba Sete Coroas de Senhor, baseado no apelido e nos feitos de um dos considerados maiores meliantes da capital. Perigoso, nascido no Barroso, né, uma área do Morro da Providência, Sete Coroas era cantado como bam-bam-bam da favela, conforme a letra da música. Ganhou as ruas na boca do povo. Se a melindrosa, burguesa, independente e branca ganhou a notícia, foi o malandro que encarnou um dos personagens mais modernamente cariocas. E ele não vinha dos casarões ou dos já edifícios de apartamentos. Ele descia o Morro das Favelas. Safava-se da perseguição policial e assumia o papel de um valente, uma referência heróica do crime, da subvenção, mesmo que no caso de Sete Coroas fosse construída a lenda pela imprensa que era um pobre diabo e um criminoso banal. Mas o mito foi criado. E, segundo Madame Satã, numa entrevista na década de 70, foi o maior malandro que conhecera e quem o ensinou todos os truques da malandragem. Sua popularidade foi tamanha que virou um Exu. Foi especialmente do Morro do Estácio, de onde o samba de sambar, né, que seria o mais caracteristicamente carioca, nasceu. E, como se diz, dentro da casa de Tia Seata. E como seria a casa de Tia Seata? Eclética, Art Nouveau, Art Deco, modernista? Nenhuma dessas classificações cabem. A história da arte ainda não teve a capacidade de chegar até lá. Mas foi ali que um dos sons mais populares nasceu, marca registrada brasileira, apesar de sua filiação carioca, uma das manifestações mais modernas de seu tempo. Nesse sentido, haveria possibilidade de uma modernidade nas condições mais precárias? E é daí que partimos para o Carnaval carioca. Outra faceta desses tantos e diversos modernismos com que fomos confrontados. Era, portanto, nesses dias em especial, que o tantã dos cordões e dos ranchos da nigrícia ficava nos ouvidos de todos. E aí eu vou começar a ler vários trechos, né, de algumas crônicas que foram acontecendo aí pela década, né, quer dizer, de 10, de 20, de 30. A população da raia miúda, como falavam, era feita às gaiatices, entre o berreiro da multidão endemoniada e dos batuques selvagens. Aí eu vou citar de novo. Vagabundos impenitentes, não raros, descem dos morros, amortalhados num pijama de cor berrante, confeccionado para ser exibido no dia dos ranchos. Muitas cozinheiras de poucas roupas aparecem ao serviço, mostrando aos olhos da patroa a saia da baiana que deu sore no carnaval. Mesmo com hierarquias, o carnaval era considerado uma festa de todos e para todos. Como afirmava uma nota na Fonfon de 1927, e dizia o seguinte: se a bizarria das cores nos impressiona as retinas, o heliotrópio nos delicia o olfato, e a algazarra de momo nos faz vibrar os tímpanos auditivos. A nossa boca se aguça para o beijo das colombinas, e as nossas mãos se preparam para enlaçar no requebro dos machiches esses corpos flexuosos e lascivos. É a festa dos 5 sentidos que se inicia. Bom, blocos de sujo, entrudos, as grandes sociedades e cordões reuniam diversas experiências sob as forças de Exu e Oxalupã. Coisas de rua e de urbanidades da cidade carioca.
e o povo vibrava com o desfile dos clubes, com os seus carros alegóricos, mesmo que muitos não considerassem que aquilo fosse arte. O que o povo, aí eu vou fazer de novo uma citação. O que o povo aprecia, especialmente nessas ocasiões, é o deslumbramento. Isso, portanto, é o que se lhe deve dar, mesmo porque é impossível exigir deles delicadezas de compreensão artística e refinamento de apreciações. Calixto, né, nosso conhecido caricaturista, em entrevista por ocasião da preparação, né, do desfile do Préstito dos Tenentes do Diabo, que ele estava, né, digamos, sendo o coordenador, né, diretor de arte da época, no ano de 1913, afirmava: o que eu procurarei fazer será obter o maior partido, o melhor efeito das coisas mais insignificantes e mais sumárias. Arte não pode haver, tanto mais que o que mais agrada ao nosso povo são os sóis, as luas, as estrelas, as colunas de templos que giram numa série de movimentos inexplicáveis e irreais. Essas invenções criativas eram tomadas apenas como uma exibição cenográfica, não sendo a elas possível alçar o estatuto de arte. De todo modo, artistas conhecidos ou desconhecidos, junto a muitos artesãos do carnaval, normalmente moradores dos subúrbios e das favelas, construíram formas moventes, geringonças coloridas e brilhantes, fantasias dançantes, que levavam ao povo imagens de encantamento e de crítica, assumindo um lugar desviado na modernidade. E essa prática continuou pelas décadas subsequentes. Em 1924, se reclamava que o carnaval já não era o mesmo, que a junção de pobres e ricos no mesmo festejo já não acontecia nas ruas, e prevaleciam os bailes de fantasia nos clubes, restritos a quem podia pagar a entrada, a farra e a fantasia exclusiva. Seguindo em outras crônicas, dizia-se que as ruas, nas horas de batalha, ficam quase exclusivamente entregues aos negros, enquanto os brancos quase não iam mais à avenida, diminuindo o entusiasmo dos cursos. E aí eu cito de novo uma outra crônica. E a negraria, ávida da lascívia carnavalesca, delira. Assim, as gentis senhorinhas, os garbosos janotas, iam preferindo os bailes suntuosos, enquanto a rua permanecia com o povo. E eu cito novamente. Da rua, retirou-se a boa sociedade e ficou nela somente o povinho. Por outro lado, mesmo essa burguesia elitista dos anos 20 já estava se desprendendo dos famigerados dominóis, pierrots e pierrettes, damas da corte e estereótipos estrangeiros e se lançando em indumentárias fora dos padrões tradicionais. Mesmo que se oferecessem nos reclames catálogos de fantasia de papel crepe Denison com modelos norte-americanos, havia sempre alguma foliona que subvertia modelos prontos e aproveitava o momento carnavalesco para desenvolver uma outra sorte de proposta performática com a roupa que inventava. Interrogações, ou você me conhece? Algas marinhas, chuva, buffet dançante, termômetro, alvo. Mesmo assim, continuavam os desfiles de curso que, sobre carros e fantasias luxuosas, a burguesia, e aí eu cito novamente, requebrava-se nos meneios do machixe ou sapateava no repinicado dos sambas. Com o advento dos bailes em clubes, hotéis e cassinos, festas luxuosas para poucos, a originalidade das fantasias acabou por ceder a vestidos de baile e tecidos caros. Mesmo assim, era a oportunidade da elite e de alguns artistas usarem estamparias berrantes ou combinações de tecidos de cores vivas. No carnaval, até a elite ou artistas mais tradicionais poderiam experimentar a fantasia da modernidade. Pela década de 30, os salões carnavalescos passaram a ser ornamentados, com caprichos, contratando artistas como Ângelo Lazzari, Renato Palmeira, Marcelo Roberto,
Na inauguração do baile do Cassino Balneário Atlântico, por exemplo, os salões foram entregues a Gilberto Trompovski e Luiz de Barros. Já o baile dos artistas de 1935 contou com Trompovski em parceria com Fernando Valentim. Em 1936, a parceria se manteve, sendo o Grande Baile dos Artistas, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Belas Artes e o Núcleo Bernardelli, tendo Trompovski e Valentim como cenógrafos do Teatro Municipal, onde ocorria o grande baile de gala da cidade, dupla que se manteve por anos subsequentes. Trompovski é um nome reincidente, tendo também ganho o primeiro prêmio do concurso de fantasias, realizado no ano de 36 pela Associação dos Artistas Brasileiros. E em 34, participou do primeiro Salão do Carnaval, no hall do Palace Hotel, com Carlos Chambelán, Guerra Duval, Bruno Letrovski, Henrique Cavaleiro e Fiuza. Como artistas dedicados às efemeridades cenográficas, estavam todos desviados de sua formação. O carnaval era visto assim: selvageria, licença, africanismos, índios e negros seminus, mulheres que seracoteiam, perdiam a compostura, cores berrantes, o ar envenenado pelo éter, multidões ululantes, suor. Os malcriados tomavam a cena. Segundo os tradicionalistas, os folguedos se transformaram em farras. A malícia evoluiu para a pornografia. E as moças tinham atitudes antes próprias de rapazes. Em 1936, os clássicos pierrots e colombinas eram outros. E aqui eu vou citar, quer dizer, um trecho, justamente, quer dizer, dessa reportagem da Fonfon. O carnaval está aí. A batucada descendo do morro, espraiando-se pela cidade, tomando conta de tudo, até dominar os salões com fumaças de aristocracia. Não há como carnaval para estabelecer um só nível social. Os morros, a malandragem, os subúrbios traziam outras vozes. A história do Pierrot apaixonado da atualidade resume-se assim. E esse é um trecho de uma marchinha, né? A colombina entrou no botequim, bebeu, saiu assim, dizendo: Pierrot cacete, vai tomar sorvete com Arlequim. Eis a poesia da época. As colombinas frequentam botecos e nem Arlequim tem a aventura de possuí-las na volúpia de uma traição a Pierrot. O chute inglês, ou seja, o pontapé nacional, é que domina como expoência da brutalidade de todas as coisas. Que fazer? Devemos sorrir, vendo a batucada passar. Numa cidade tão diversa e desigual, como poderia haver uma só modernidade? E foram esses anos de modernidades, com sorrisos, folias e batucadas, que possibilitaram desenvolver outras modernidades, sempre dentro das possibilidades inerentes à realidade de cada um dos envolvidos. E assim, foi numa cidade cosmopolita que convivia com teatros, terreiros, remodelações urbanas, casarões antigos e edifícios modernos, bairros da Zona Sul, favelas e subúrbios, com revistas e embalagens dos mais variados estilos, com carnaval e samba, cenários e fantasias que a contradição da modernidade deveria ser pensada. E eu finalizo com um trecho do samba mais atual, de Zeca Pagodinho, Beto Sem Braço e Aloysio Machado. Pisa como eu pisei. Que bem poderia ser uma pista de como lidar com os modernismos das coisas e outras coisas do modernismo. E aí vai um trecho da letra. Ao meu ver, já diz que me conhece, sem saber bem quem eu sou. Conhece, mas desconhece meu real interior. Eu sou verso, eu sou reverso, sou partícula do universo. Sou prazer, também sou dor. Eu sou causa, sou efeito, eu sou torto, eu sou direito, enfim, eu sou o que sou. Chega como eu cheguei, pisa como eu pisei, no chão que me consagrou. Então, vamos olhar para esses diversos pisos da cidade do Rio de Janeiro, pisados por tantas gerações de diferentes personagens, e das coisas que neles foram produzidas, incluindo as coisas incultas, malcriadas e desviadas,
para podermos ampliar nossas visões sobre os modernismos das coisas. E se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar e aos trancos e barrancos, lá vou eu. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Marise. Obrigada por esse desafio de nos fazer pensar tão fora da caixa e do nosso repertório mais familiar. Eu vou chamar agora a Beatriz Jaguaribe para a nossa segunda comunicação e já vou guardando aqui uma série de perguntas que eu gostaria de fazer para a Marise mais tarde. Vamos ver se a gente tem tempo para isso. Mas, bem-vinda, Beatriz. A Beatriz é professora titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professora visitante em várias universidades americanas, como Harvard, Princeton e Stanford. Recebeu também uma nomeação para a Bolsa Robert Kennedy do Latin American Study Center de Harvard, e também para bolsas Guggenheim e ICAS da Universidade de Nova York. Ela publicou os livros Rio de Janeiro, Urban Life Through the Eyes of the City, em 2014, e O Choque do Real, em 2007, entre outros. Bem-vinda, Beatriz, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite a todos, muito obrigada, é um enorme prazer, uma alegria estar aqui, agradeço muito ao Instituto Moreira Salles, ao Museu, ao MAC, à Pinacoteca, e é um desafio acompanhar aqui a super fala da Marise, mas eu acho que temos muitos pontos em comum. Bom, vou começar com a descrição, a autodescrição que me foi pedida. Eu tenho um cabelo arruivado, sou branca, tenho um óculos muito redondo, uma cara um tanto quadrada, espero que as ideias não sejam tão quadradas quanto o formato da cara, e vou fazer 62 anos, então vocês preencham as rugas, a cartografia das rugas nas suas próprias imaginações. Eu estou aqui no meu escritório, que é branco, com cortinas atrás, e, bom, espero que isso esteja dado uma pincelada, assim, visual de onde eu estou. Então, o que eu vou falar hoje? Qual é a minha ideia? A minha ideia, eu não vou ler, eu vou fazer uma espécie de interação entre slides e um pouquinho de leitura. E o que eu gostaria era de convidar vocês para compartilharem comigo três passeios imagéticos e conceituais. O tema central, eu já alerto que eu não sou urbanista, não sou arquiteta, eu sou uma pessoa inteiramente formada pela literatura e também há muitas décadas ensino numa escola de comunicação. Então, o meu olhar sobre isso é um olhar bastante peculiar, né? Porque não é um olhar de especialista, e é um pouco disso que eu quero também entrar em discussão. Então, o foco aqui vai ser a ideia da Exposição Internacional do Centenário de 22, mas eu não quero falar especificamente só sobre a exposição e o Centenário de 22. Essa exposição tem suscitado uma bibliografia bastante interessante, considerável, não tanto quanto a fartíssima bibliografia da Pereira Passos, né, da Reforma Passos, mas existem muitos livros que já deram uma contribuição fundamental, o da Marlise Mota, A Nação Cumpre 100 Anos, o do Carlos Kessel, A Vitrine e o Espelho, a da Ruth Levi, sobre o debate arquitetônico na exposição de 22, e um último livro que eu acho que o público brasileiro ainda não conhece, mas que eu acho que faz uma contribuição muito valiosa, de uma pesquisadora de Texas, da Universidade do Texas, Defiant Geographies, que olha a exposição de 22, enfocando a questão racial e a construção de um discurso oficial, de uma idealização de uma cidade onde esses elementos tão fortes da cultura afro-brasileira estariam apagados ou um tanto quanto obliterados.
A pergunta que já se faz tantas vezes é porque, vamos passar o primeiro slide, a gente pode começar, eu sou muito tecnologicamente limitada, então estou pedindo a ajuda do Lucas para ele ir passando os slides. O 22 gerou, a exposição internacional, ela gerou, foi uma gastança de dinheiro público tremendo, também se financiou através de bônus, os diferentes pavilhões estrangeiros eram os próprios países estrangeiros que construíam, e entre os produtos está aqui essa filatelia, a gente pode passar adiante, o segundo slide, e aqui vemos, né, um pouco para enfatizar o que é moderno, o que é modernismo, um contraste tão grande, né, na visualidade entre esses bônus e esse cartaz na linguagem de um modernismo mais internacional de 22. Mas fazer essa separação, primeiro, são certames que não têm, ou seja, são eventos que não têm a mesma magnitude, né? A Semana de 22 vai ter uma importância muito maior depois, quando ela foi feita, ela provocou comoção, indignação, renovação, mas, posteriormente, ela vai construir um cânone. E o certame da independência de 22 foi, em grande medida, esquecido. Ele foi esquecido porque, em parte, esse ideário do moderno que ele representava ficou caduco, ficou superado, e era um ideário do moderno, que eu acho que a fala da Marlise contextualizou bem, que estava, de uma certa forma, numa tensão com a própria cidade do Rio de Janeiro, com a cultura popular e com a cultura hibridada em que ele se realizou, né? Então, eu acho que o que a gente precisa pensar, em vez de fazer separações tão dicotômicas, é que muitas das figuras, por exemplo, Villa-Lobos vai ser elogiado no livro de ouro da exposição de 22, da celebração do centenário, e ele vai participar da semana de 22. Né? Existe toda uma outra forma de modernidade cotidiana que estava acontecendo no Rio de Janeiro também, como foi apontado anteriormente. Então, eu gostaria de um pouco relativizar essa questão, né, da disputa do moderno e de situar isso em vários níveis. Vamos passar adiante. Esse é o meu primeiro passeio. Eu quero começar a passear com vocês, a fazer esse relato conceitual, visitando o que ficou, o que restou, o que existe, qual é o relicário que permanece da exposição atualmente no Rio de Janeiro. Porque o que acontece é que a exposição de 22, ela fez uma grande modificação espacial, começando pelo desmoronamento do Morro do Castelo, e vamos ter ocasião de discutir isso. Mas, arquitetonicamente, ficou muito poucas coisas. E eu queria começar com uma anedota. Há muitos anos atrás, passando pelo aterro do Flamengo, eu vi uma estátua e eu não conseguia reconhecer bem, e eu perguntei ao taxista, enfim, o senhor sabe, essa estátua me parecia uma estátua asteca, de um imperador asteca, mas eu não estava situando bem, e ele virou e ele me disse, bom, a senhora sabe, essa estátua aqui é uma homenagem a Carmen Miranda. E, na realidade, trata-se de uma estátua de Cuauhtémoc, o último imperador asteca que resistiu aos espanhóis, que foi doado para o Brasil e fez parte da exposição do pavilhão mexicano, e, com o tempo, o pavilhão mexicano desapareceu, a estátua foi removida, foi colocada no aterro do Flamengo, e, em termos do imaginário comum e corrente, aquilo já perdeu completamente o que era a sua intencionalidade. É claro que está exagerado, né, a postura do taxista, mas o que me interessa é as intenções dos monumentos, os atos de petrificação, como a pátina da história, como a vivência cotidiana, como a criação e a ressignificação de novas memórias vão transformando esses objetos. Segunda, pode passar. Então, o título que eu dei a essa fala é
os arquivos urbanos de 22, a disputa pelo moderno, e eu quero começar rapidamente, para não gastar muito tempo, entendendo o que é que eu quero dizer com a noção de arquivo. Eu faço parte de um coletivo com colegas do UFRJ, da PUC e da Flaxo, do Equador, que a gente está montando justamente um coletivo sobre arquivos abertos das cidades latino-americanas, e a gente quer entender arquivos não só como patrimônios materiais, bibliotecas, monumentos, mas também como uma política, né? O que entra no arquivo, o que fica fora desse patrimônio, como uma etnografia cotidiana, como uma prática cotidiana, cada um de nós imagina e tem arquivos urbanos sobre a cidade, e também, por último, como um ato imaginativo artístico, como os artistas se apropriam de arquivos, criam arquivos e também nos propiciam significados urbanos. Então, eu quero entender a cidade, no caso, a cidade do Rio de Janeiro como um arquivo, esse é um conceito saído da Virginia Rao, que discute com vários outros teóricos, né? E como os diferentes imaginários artísticos, históricos, mediáticos vão tecendo sentidos de pertencimento, estranhamento, memória e lembrança. E nessa cidade, eu acho que existem um palimpsesto de imaginários e registros. O centro do Rio, que eu vou me dedicar particularmente por o Rio de Janeiro ter sido a capital, por aquele local ser o local da manifestação do Estado e da sua monumentalidade, do seu funcionamento, e, ao mesmo tempo, ter sido um ponto de confluência de culturas populares, tal como foi mostrado antes, na Praça 11, que surge o samba, Casa da Tia Seata, etc., etc., ele vai ter repertórios extremamente ricos em termos de criação de memória e de práticas arquivísticas. Você tem um centro letrado, um flaneur que passeia pela cidade, que vai de Joaquim Manuel Macedo, que passa por Lima Barreto, João do Rio, Drummond, enfim, incide no final no Rubem, que eu vou comentar, a arte de andar pelas ruas do Rio de Janeiro. Você vai ter a cidade musical, né? A cidade midiática e uma, inclusive, conexão entre a cidade musical e a cidade midiática, porque o carnaval era fortemente ilustrado e debatido nos jornais, nos puffs. Então, essa noção do popular também entrando no circuito da modernidade mediática. E a disputa por esse moderno nos anos 20 e 30, que eu acho que aí, futuramente, não vou ficar só aqui, vamos discutir isso mais adiante, eu acho que vai ter uma confluência, estratégias diferentes entre ideários do moderno, processos de modernização econômica, políticas e sociais e estéticas modernistas. E, finalmente, essas reformas cariocas, em grande medida, elas foram baseadas numa modernização excludente, numa expulsão dos pobres, no incremento, inclusive, de favelas e na criação dos subúrbios que seguiam a linha do trem. A reforma Pereira Passos tira, né, os pobres do centro da cidade e não oferece alternativas de moradia. A reforma de Carlos Sampaio derruba o Morro do Castelo, e também não oferece saída de moradia. Henrique Dodsworth, depois, na era Vargas, arrasa com a Praça 11 e também não oferece nenhuma alternativa. E o último ponto, que é o que eu vou tratar na última sessão, é uma ideia atual que me preocupa, que é uma ideia de uma certa... que estamos vivendo isso agora, né, com a Covid, porque a gente não tem acesso à rua, tem um acesso limitado à rua, quem pode, né, quem precisa estar na rua estará lá, mas uma certa desmaterialização da cidade. Então, a gente vê a cidade através de telas de computador, através de conexões cibernéticas, perdendo essa caráter dessa presença experiencial no espaço público, que eu acho que é muito importante, não numa forma saudosista, mas numa forma de criar essa tessitura do imaginário urbano vivencial. Podemos passar para o seguinte.
eu quero passear por esse nosso primeiro passeio no centro do Rio, e nesse passeio eu estou visitando o relicário, né, do que ficou da exposição de 22, mas antes disso eu quero fazer um passeio também um pouco pelas estátuas que simbolizam esses momentos da presença do Estado, da independência, afinal o certame de 22 foi em torno da independência, e tenho essa citação tão enigmática quanto evocativa do Walter Benjamin, que significa que ele diz o seguinte: as alegorias são no reino dos pensamentos, o que são as ruínas no reino das coisas. Eu quero lançar um olhar alegórico sobre essas estátuas, no sentido de introduzir a ideia da ruição delas e da fragmentação do significado delas através da ação do tempo e da mudança de ideários. Também essa noção da alegoria, de uma certa forma, ela traz à tona a ideia de uma melancolia do mundo, né? Do mundo que vai se transformar, que vai se fragmentar e que vai se modificar. E as ruínas permanecem enigmáticas testemunhas de um passado que nós vemos com os olhos do presente para forjarmos perspectivas de futuro. E o pensamento alegórico, nesse sentido, vai ser um pensamento de montagem e de justaposição. Vamos adiante. Aqui está o monumento a Pedro I, que foi inaugurado em 1862. Não vou entrar em detalhes do monumento, porque não é esse da feitura, nem da ocasião, mas esse é o monumento da independência, ainda no registro monárquico, com Dom Pedro, assim, garboso em cima do cavalo, e o motivo indianista, né, com os indígenas representando os diferentes rios. É muito significativo essa montagem alegórica da natureza, do gigante pela própria natureza, representada pelos indígenas, os indígenas que naquele momento já não estavam nesse cenário dessa maneira, enquanto havia uma enorme massa de pessoas escravizadas na independência do Brasil. Então, como forjar uma união nacional num cenário radicalmente incindido entre aqueles que possuem outros e aqueles que não possuem nem sua própria vida, né? Diante. Aqui está mais um detalhe do monumento, vamos adiante. E aqui está o monumento ao Floriano Peixoto, que é uma espécie de condensação absoluta do ideário positivista, eivado de uma mentalidade militarista, que eu conto, inclusive, não era militarista, mas no Brasil o positivismo foi tão fortemente abraçado, né, pelos setores militares, e a hierarquia disso, esse monumento é muito interessante, porque ele é praticamente uma condensação alegórica, escultórica, do que seria essa república, com o Marechal Floriano em cima e os diferentes componentes que formam a nacionalidade brasileira, o indígena altivo, depois sendo catequizado mais adiante. Pode passar. Os motivos positivistas, que no caso aqui na bandeira brasileira, o amor por princípio já foi embora, né? Ficou só ordem e progresso. Podemos passar adiante. E a configuração, né, da população negra, ao mesmo tempo da musa republicana, numa espécie de hierarquia de combinatória de quem, de como e de quem faz parte da nação brasileira. Pode passar. As gerações futuras, das quais nenhuma desponta nem indígena nem negra, consoante muito fortemente com certos ideais de embranquecimento muito
muito prevalecentes, né, na República Velha, principalmente em 1910, que é o ano dessa inauguração desse monumento. Vamos adiante. E aqui o monumento com um cartaz da Marielle, só assim como a estátua de Cuauhtémoc, que se transforma numa homenagem a Carmen Miranda, os monumentos eles não ficam inertes, né? Não são as pedras do passado falam, mas elas sofrem intervenções do presente, o presente forma arquivos em cima daquilo que se colocou como patrimônio petrificado. E é essa dialética entre o petrificado, o oficial, a retórica, o discurso e a prática e a vivência que eu acho fascinante da gente descortinar, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro, que, na feliz expressão do Bruno Carvalho, é uma cidade tão porosa, uma cidade profundamente desigual, profundamente injusta, mas, ao mesmo tempo, com processos muito fortes de hibridação, de apropriação e de reinvenção. Seguinte. Agora, o nosso segundo passeio, vendo esse relicário, a gente ainda está no nosso primeiro, desculpe, essa é a área, literalmente, da exposição, né, que começa onde estava o Palácio Monroe e segue pela esplanada do castelo. Vamos adiante. Aqui são os edifícios que restaram. Aqui está o pavilhão do MIS, totalmente fechado e um tanto abandonado, né, na espera da inauguração do novo MIS, que não acontece. Adiante. Esse é o Museu Histórico Nacional, feito naquele estilo arquitetônico neocolonial, que se transforma, então, era o Palácio das Indústrias, e se transforma no Museu Histórico Nacional, um dos grandes edifícios que ficou da exposição de 22. Vamos adiante. Academia Brasileira de Letras, agora fechada em situação pandêmica, isso num passeio no centro da cidade, num centro que está fortemente afetado, evidentemente, pela pandemia da Covid, mas que já está fortemente afetado economicamente por uma série de fatores de desamparo do Rio de Janeiro. Então, essa situação de uma cidade com esse relicário do passado e, ao mesmo tempo, a precariedade de uma existência cotidiana. Passando adiante. Esse era o edifício Monroe, que foi o edifício do Brasil na exposição de St. Louis, e foi remontado no Rio de Janeiro, e nos anos 70, por um motivo desse devoramento do moderno pelo novo moderno, que sempre tem que produzir um novo, ele foi posto abaixo, e no seu lugar, pode passar, ficou um vazio, e ficou esse extraordinário chafariz do século XIX, que adornava o edifício Monroe e que virou um estacionamento, ou seja, o edifício Monroe foi derrubado, ficou essa fonte admirável, com uma espécie de estacionamento embaixo, a fonte está totalmente depredada, e um cenário, assim, de uma certa degradação e desolação ao redor. Eu comento isso porque no nosso último passeio vamos ver as tentativas de revitalização do Rio de Janeiro. Vamos em frente. Eu estou falando muito, não vou nem comentar a briga do moderno da era Vargas entre o Ministério e o MES. Vamos adiante. Pode passar. Esse é o Hotel 7 de Setembro, que foi construído para a exposição de 22. Podemos passar. E aqui está a exposição de 22. Aqui está o Parque de Diversões, que foi uma sensação, foi muito mais popular e mais visitado do que os pavilhões, um tanto ou quanto pedagógicos da indústria nacional, etc. Podemos passar, que não temos muito tempo, quero chegar. Então, o ano de 22 é um ano absolutamente candente, você tem a Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista, a revolta dos tenentes, a exposição, estamos no governo do Epitácio Pessoa e Carlos Sampaio é o prefeito. Adiante.
A exposição internacional, eu acho que em grandes linhas a gente podia dizer que ela vai fazer uma exaltação ao progresso, o estilo neocolonial dos pavilhões vai fazer o vínculo entre o passado e o contemporâneo, ao mesmo tempo que vai ter um ecletismo. Existe uma disputa das nações, cada uma luzindo o seu pavilhão. A cultura popular, que foi tão bem ilustrada na fala anterior, ela é mais ou menos posta num lugar assim muito secundário, né? Ela é quase um pitoresco dentro dessa cidade ideal, porque a ideia de moderno que se está vendendo aí é uma ideia de progresso à la europeu, técnico, e, ao mesmo tempo, essa exposição ela vira um espetáculo e uma certa fantasmagoria, tem um ar irreal, quase Disneylândia, né? O que acontece com as reformas? Em termos de reformas, tem a demolição do Morro do Castelo, né, a esplanada de edifícios, e a destruição do bairro de Misericórdia também. Adiante. Então, agora eu acho que eu não vou ter tempo de entrar nisso, isso a gente deixa para o debate, isso tem ressonância com o que foi dito antes. O que vai ser o moderno? Tem o moderno como ideário, tem um modernismo com uma estética de ruptura e inovação, que pode ser desde vanguarda, atrelada aos movimentos da vanguarda internacional, até a prática cotidiana das revistas ilustradas. Tem uma modernização como processo técnico-econômico social, que nem sempre vai junto com o ideal do moderno, como igualdade, cidadania, etc. Então, tem um desnível entre essas três categorias, e tem um outro moderno que eu diria que é um moderno quase como fetiche, que é muito parte dessa elite republicana no anseio de mostrar uma ordem e progresso brasileiro pautado por esses modelos europeus em voga naquele momento. Vamos adiante. O Morro do Castelo, que era habitado por maior parte imigrantes portugueses e italianos, mas também era o berço da cidade do Rio de Janeiro. O João do Rio vai fazer incursões ao Morro do Castelo, Lima Barreto, etc., né? E tinha a igreja colonial fundadora, ele vai ser posto abaixo, e na imprensa da época, a grande discussão não era o que fazer com essas pessoas, que de repente ficam inteiramente sem moradia, sem ter onde ir. A grande discussão é como você vai arrasar um local histórico que tem a igreja fundadora. Então, era uma discussão de patrimônio, e não tanto de justiça social. Vamos adiante. Aqui foi a destruição do castelo, podemos ir. Pode passar. As descrições, né, de quem habitava o Morro do Castelo: homens de carão pálido, chupado, a barba por fazer, denunciando moléstia ou penúria extrema, mulheres burras de trabalho, né? Na segunda matéria, ao sol da manhã faiscante, a miséria daquele casario amontoado e sujo parecia ressaltar a paisagem maravilhosa, a Bahia toda azul, a cidade fulgurando, tornando o contraste ainda maior, como se você tivesse um cartão postal da natureza extraordinário e uma miséria social não condizente com aquele cenário. Adiante. O Malho, a imprensa da época, em grande parte, vai apoiar o centenário, a exposição, e o Malho vai dizer que vão surgir palácios e pavilhões que fazem honra à engenharia e não são construções ligeiras. A maioria do que existe ali é para ficar. Como vimos no passeio primeiro que nós fizemos, o que ficou foi muito pouco e em estado bastante precário. Seguinte. A voz crítica mais dissidente de todas sempre foi do escritor Lima Barreto, que vai dizer que nas festas comemorativas do centenário da proclamação é estranha ao povo da cidade e que o nosso povo carioca foi sempre assim, nunca levou a sério as datas nacionais.
Então, vamos ver uma espécie de dicotomia entre uma encenação de união, de Estado, de retórica, de moderno, de progresso, e uma incompatibilidade disso com as práticas cotidianas da população carioca. Adiante. Eu não tenho tempo de ler essa citação inteira, mas a ideia é como no centenário se começou a inaugurar estátua por tudo quanto é lado, e a carnavalização dessas estátuas, já que as pessoas não sabiam nem que estátuas eram, o que era, e o cronista termina: o grande amor de nossa gente, amou-mo, lhe despertou uma profunda admiração por tudo que é boneco que é mostrado. Então, o interessante era a estátua no espaço público, mas o que ela significava ou deixava de significar tinha muito pouca ressonância. Adiante. Aqui o Hotel Glória, que é um caco, né, que agora está uma fachada vazia, não sabemos o que vai acontecer com ele, que também foi feito para a Exposição Internacional do Centenário de 22. Adiante. O Copacabana Palace, que atrasou a sua inauguração, só ficou pronto em 23. Adiante. E aqui eu vou passar rapidamente os pavilhões de centenário. Vamos lá, vamos adiante. A grande iluminação noturna, porque era férica, era extraordinariamente iluminada a feira de noite, que despertava uma extraordinária admiração. Vamos adiante. E os pavilhões dos diferentes estados e pavilhões das diferentes nações. Adiante. Pavilhão da Argentina, adiante. Pavilhão do México, com a estátua de Cuauhtémoc, que vimos lá no início, e com a presença de Vasconcelos, adiante. O interior do Pavilhão do México, adiante. Pavilhão francês, no que virou a Academia Brasileira de Letras, e já uma certa disputa pelo moderno aqui, porque o pavilhão da Dinamarca tem uma arquitetura que não é arquitetura eclética, nem arquitetura neocolonial, uma arquitetura já em consonância com o modelo modernista posterior. Vamos adiante. O pavilhão americano, em que não só você vendia a ideia da nacionalidade americana, como a modernização do consumo cotidiano. Adiante. O pavilhão português, as contradições disso depois podemos debater. O Portugal é o único país que tem dois pavilhões, o pavilhão de honra e o pavilhão das indústrias. Adiante. E, para finalizar, os anúncios que utilizam produtos de consumo, a indústria nacional e a moldura da cidade do Rio de Janeiro para fazer essa propaganda. Vamos adiante. Adiante, não temos tempo. Adiante, adiante. Só um detalhe da presença negra, fundamentação no centenário. Adiante. Pode passar. Esse é o último passeio, eu não vou poder me alongar nele, e eu queria tocar em 3 pontos, né? Uma ideia de elegia, nostalgia e renovação, uma elegia ao centro pelo seu acúmulo, né? Pelo seu palimpsesto, pela a arte de andar pelas ruas do Rio de Janeiro, que tão belamente descreveu o Rubem Fonseca no seu conto. A ideia de nostalgia, recentemente o Washington Fajardo falou que os cariocas são muito nostálgicos, e isso tem um certo impedimento para você projetar possibilidades de renovação. Eu acho que ele está certo, mas, ao mesmo tempo, existe uma modalidade da nostalgia, que é tão citada pela Svetlana Bohm, que escreveu um livro tão bonito sobre isso, que não é só saudosismo, é uma espécie de crítica a modelos modernos em voga. E o que vai ser feito, né? Essa área toda, que está agora muito decadente, que está agora muito abandonada, mas que tem resíduos históricos, tem um arquivo
histórico interessantíssimo, e tem práticas de uso também, a tentativa é recuperar isso, né? E pode ir adiante, eu só quero terminar com uma ideia, né? E aí o panteão, estátuas que as pessoas colocam, né? Fazem seus próprios panteões que não são os oficiais, pode terminar. Acho que a gente pode terminar aqui, senão o tempo está esgotado. Pode fechar o PowerPoint, eu ia ler uma citação. Eu só quero terminar com a seguinte consideração, que além de fatores econômicos de trabalho e consumo, a vitalidade da rua também depende da experiência presencial em espaços públicos, democráticos, acessíveis e seguros. O estar na rua é abrir-se ao encontro com o estranho, o anonimato, sem que isso enseje violência. O patrimônio não precisa ser compreendido como algo petrificado, engessado, e tampouco deve ser gentrificado somente por uma classe de privilegiados, né? As estratégias de hibridação e mistura também norteiam a criação de espaços presenciais de troca. Reinterpretações constantes do passado trazem à tona assombrações, para que mortos e vivos teçam um diálogo. A gente não pode ser provinciano. No Covid-19, ela a experiência da densidade, da celebração da rua, da multidão, colocou em pauta não só a precariedade da vida, mas também a perda do espaço público e a ecologia ameaçada das cidades. E eu acho que revisitar esses arquivos nos traz pistas sobre o que fazer num futuro tão incerto, onde planos totalizantes já não cabem mais. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz, por esse passeio pelo Arquivo Vivo, que é o centro do Rio de Janeiro. Eu gostaria de chamar a Marise, então, de volta, para a gente passar agora, para a gente ter um tempo, né, para desenvolver um pouco as ideias que vocês trouxeram para a gente. E eu começo aqui com uma pergunta da Ana Magalhães para a Marise, em que ela questiona, assim, como o carnaval, que também é uma festa que tem origem europeia, né? Em que momento esse carnaval se torna autenticamente brasileiro? Como é que, se você tem elementos, você podia falar um pouco sobre esse encontro com a cultura afrodescendente que gera, então, esse carnaval brasileiro? Bom, eu não sou especialista em carnaval, né? Eu vim aqui, quer dizer, como, de certa maneira, como uma inculta, né, uma desviada, mas a questão, quer dizer, justamente, quer dizer, como a Ana Magalhães comentou, o carnaval, os intrudos, né, quer dizer, eles já vinham, né, eles vieram como uma prática europeia, e as próprias revistas mostravam os carnavais de Nice, né, quer dizer, durante esse período, né, digamos, que a gente tem tratado aqui como os modernismos. Mas eu acho que desde quando o carnaval se instala aqui, ele já tem características muito particulares, né? A gente pega desde o século XIX algumas práticas que são muito, digamos, apropriações, né, e de algumas brincadeiras que acabam sendo muito particulares, né, justamente, quer dizer, dos escravizados, né, que participavam, né, quer dizer, desse espaço que era de rua, antes de tudo. Eu acho que, e a gente não pode esquecer que a circulação, né, quer dizer, desses escravizados era muito maior, né, do que os brancos, né, se a gente for pensar lá no início do século XIX. E, de certo modo, quer dizer, essa questão do samba, eu acho que tem também, quer dizer, aí, quer dizer, digamos, um incentivo grande, quer dizer, na sua apropriação pela cidade, né? Como a gente vê em muitas crônicas, né, das revistas da época, né, quer dizer, a ideia, né, que de que no carnaval o morro desce, né? Então, eu acho que também, quer dizer, do final do 19, né, quer dizer, para justamente nessa virada e esses primeiros decênios,
né, quando tem a questão do próprio machiste, né, de certa maneira, mas especialmente samba, e quando ele é incorporado, né, quer dizer, nesses festejos, em outras manifestações, eu acho que quando ele começa a ter um caráter, né, e pelo menos o carnaval, que hoje, né, é caracterizado assim, o carnaval do Rio de Janeiro, né, que são as escolas de samba, que já estão, claro que são desfiles, né, já mais, assim, digamos, espetacularizados, eles partem justamente desses desfiles, né, quer dizer, dos clubes, né, e que tinham a participação justamente de toda essa mão de obra, né, que por mais que pudesse ser auxiliada por até algum artista, ou até formado, né, em alguma escola, mas era, antes de tudo, pessoas que se juntavam, né, quer dizer, aquela agremiação, né, quer dizer, numa questão coletiva, né, numa relação, quer dizer, mais comunitária, né, então, quer dizer, eu não tenho uma resposta, assim, porque eu não sou estudiosa de carnaval, mas é uma pista, só isso. Eu acho que também, enquanto você estava falando, me vem, assim, algumas referências visuais, né, quer dizer, óbvio que a gente tem o Debré e aquela cena de carnaval, né, famosa nos seus desenhos, mas que é uma coisa justamente que não tem a ver com música, necessariamente, a não ser uma espécie de uma brincadeira de rua, né, digamos, naquela cena. Mas, sei lá, quando a gente pensa no Chamberlain, por exemplo, né, já em 1913, aquela cena de carnaval, sim, aí você já tem elementos de música mesmo presentes na representação da cena. Né? Mas a grande questão, Valéria, quer dizer, a grande mudança era o samba machichado, né, que foi pelo telefone, para o samba de dançar. E veio justamente da Estácio, porque aí os grupos podiam evoluir. Quer dizer, a grande mudança, quer dizer, em termos rítmicos, né, quer dizer, eu acho que foi por aí. E eu também não sou nem música. Mas eu acho que eu acho que foi a grande transformação, né? Porque se a gente for observar nas crônicas, nas imagens que chegam até nós, as pessoas dançavam, né, um com o outro, né? Não era aquela, pelo menos bailes, né? E o samba vai permitir uma outra, apesar de existir também o samba dançado, né? Nem par, mas ele vai permitir, quer dizer, uma outra movimentação. Interessante. E aqui, eu acho que também, para continuar um pouquinho, tem uma outra pergunta para você, do José Minerini Neto, em que ele ressalta, né, o apoio que os artistas da Semana de 22 tiveram da elite econômica de São Paulo. E como é que isso acontece no Rio de Janeiro? Seriam exemplos os saraus da Laurinda Santos Lobo, com Vila Lobos, Nijinsky, Isadora Duncan? Olha, eu não priorizei os eventos da elite, né? E a gente sabe que existiram vários. Eu priorizei, né, quer dizer, digamos, a não elite da história da arte, né, em termos dos objetos, ou de impressos, ou de caricaturas, e a questão de uma não elite social. Nesse sentido, por exemplo, os clubes, eles, no Rio de Janeiro, eles reclamavam muito que eles recebiam muito pouca subvenção, né? Inclusive, eles elogiavam São Paulo, em determinado momento, que tinha um apoio muito maior ao Carnaval de São Paulo do que do Rio, né? E o Rio tinha, quer dizer, blocos, e tinha, além dos clubes, né, principais, né? E geralmente eram comerciantes, eles iam de comércio em comércio solicitar subvenção, né, para poderem comprar os materiais, né, renovar os instrumentos, e você vê que é sempre dentro de uma economia informal, né? Não tinha, quer dizer, a princípio, né, quer dizer, uma elite que tivesse ali, quer dizer, era realmente alguma coisa mais construída, né, a partir do desejo dessas pessoas de realizarem e irem atrás, né, quer dizer, da subvenção, já que elas não tinham condições, né, quer dizer, de arcar, né, pelo menos naqueles momentos iniciais. Bom, eu não sei nada sobre o que acontecia em São Paulo nesse sentido, mas eu acho que a gente talvez na próxima mesa vá saber. Não, eu estou dizendo em termos de rua, né, de carnaval de a revista Confom, ela dava, quer dizer, claro, ela iniciava com toda a notícia,
não só a Fonfon, mas a Fonfon especialmente, com a notícia do Rio de Janeiro, e depois ela ia mostrando os carnavais, o carnaval em São Paulo, o carnaval em Minas Gerais, o carnaval em Belém, o carnaval em Recife, o carnaval em Belo Horizonte, até em cidades menores. Então, a gente tem condições até de, né, se quiser fazer uma história, assim, de como, pelo menos com apoio dos periódicos, a gente tem como chegar lá. E só um comentário, as revistas fomentavam disputas também. Sim, sim. Então, o carnaval sempre foi midiático, de uma certa maneira, ele sempre foi atrelado a uma entrada de modernidade nesse sentido, né? Beatriz, então vou aproveitar a tua entrada aqui para te fazer uma pergunta que veio também, que chegou agora, e que diz assim: Mário de Andrade, em 1922, afirma que São Paulo toda se agita com a aproximação do centenário da independência. Germinam monumentos numa floração de gestos heróicos. E que nesse ano, justamente, a Prefeitura de São Paulo lançou um edital para a criação de um monumento, né, em comemoração ao centenário da independência, e que ficou pronto só 30 anos depois. E na sua opinião, como é possível elaborar um monumento sem essa pátina heróica que foi construída ao redor da Semana de 22? Acho que justamente por ter sido um artista da semana que no fim ganhou, né, que venceu esse edital. Bom, é um pouco o que eu coloquei, né, no início. Eu acho que são dimensões muito diferentes, né? Não é que o centenário aconteceu no Rio de Janeiro e representava um espírito carioca, né? O centenário representava uma retórica, um discurso, uma presença do Estado, uma tentativa de construção de ordem e progresso daquelas elites cafeeiras da República Café com Leite, e, ao mesmo tempo, de novos setores industriais, do qual São Paulo é parte essencial, absolutamente essencial, inclusive em termos de poder político. Quem não tinha tanto poder político o Rio de Janeiro era o palco do político, mas o presidente carioca não era se revezava entre Minas Gerais e São Paulo. Então, eu acho que são duas ordens diferentes de eventos, né? Um evento realmente da cidade capital e dessa retórica de nação naquele momento, e outra é um evento modernista esteticamente que terá consequências, como foi colocado, enormes, porque depois o balanço entre elite e cultura popular vai ser completamente dinamizado de outra forma. E nos anos 30, Getúlio Vargas vai encampar o samba, que estava tão pitoresco no centenário de 22, né? Aquilo vai se oficializar, vai ter a exportação da Baiana Branca, que é a Carmen Miranda, justamente, né? Então, eu acho que esse centenário, até com as manifestações em São Paulo, é uma espécie de baile da Ilha Fiscal. São últimos momentos de uma certa glorificação, de um panteão. Não estou dizendo que isso desapareceu de todo, certamente essa glorificação militar nós vimos que não desapareceu, mas essa invenção nacional brasileira, naquele momento, estava um projeto muito em construção e muito conflitivo, uma disputa muito intensa. Eu acho que o peso da cidade capital foi esse palco de encenação do poder discursivo daquele momento. São Paulo mas também, desculpa te interromper, mas também é um momento em que essas grandes exposições universais também já estão um pouco entrando em outra decadência, um pouco, né? Um pouco ultrapassadas já. Já estão ultrapassadas. Mas foi usado aquilo para fazer uma reforma urbana também, assim como depois as Olimpíadas vão ser usadas para alavancar reformas urbanas, né? São mega eventos que fazem transformações, sim. Posso comentar? Sim, sim. Não, eu lembrei de uma fala do Carlos Sampaio, que um dos desejos dele era de tirar
todo o aspecto inestético e asqueroso da cidade. Ele falava esses termos. Uhum. Quer dizer, como justamente, quer dizer, algo que justificava, quer dizer, todas as remodelações, né, quer dizer, para a exposição. Mas o que eu queria te perguntar, Beatriz, você chegou, como você está tratando sobre o aspecto da questão da alegoria, você chegou a ver, né, se os clubes que desfilavam chegaram a usar esses monumentos nos seus desfiles? Porque são apropriações, né, de maneira diferente, né? Os carros, eles costumavam reproduzir alguns monumentos, né? E seria uma maneira de perceber, né, como poderia haver alguma apropriação, né, já que, digamos, a forma com que eles estão reproduzidos, representados, né, estão, de certa maneira, distantes da sua realidade, mas essa apropriação seria uma outra maneira, né, de pensar, quer dizer, essa alegoria. Sim, sim, eu não vi isso, aliás, isso é uma dica interessantíssima, né, de ver se isso foi carnavalizado. Eu sim vi aquela citação do Malho da inauguração das estátuas quase como um ato carnavalesco, ou seja, virando uma alegoria do poder, nada mais, e não realmente uma heroicidade petrificada, né? Mas seria algo a ser visto. E também uma curiosidade minha, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando se existia algum pavilhão que tivesse uma arquitetura mais moderna, né? E você acabou por mostrar o pavilhão da Dinamarca. Mas como é que eram comissionados esses pavilhões? Assim, como é que se decidia qual era a arquitetura? Era o próprio país que decidia o que ia construir e que designava um arquiteto para isso? Sim. E esse comitê brasileiro que fez os pavilhões do Brasil? Era o prefeito, todas as entidades, aquilo, arrecadação pública, gasto rios de dinheiro naquilo, né? Foi uma coisa extremamente dispendiosa. E aquele estilo é o argumento que faz a Ruth Levin, não é meu, o argumento dela, né? O uso do neoclássico, porque, veja bem, a gente está celebrando a independência do Brasil, e uma grande parte dos pavilhões vai repetir o estilo português, e Portugal é o país de honra nesse ato da independência do Brasil. Então, tudo isso, se você for ler o Livro de Ouro, é muito interessante, a hierarquia em que você vai pensar a contribuição, né, africanos de um lado, indígenas do outro, e o legado português, ou seja, nitidamente há uma missão aí de exaltar esse legado português e essa repetição neoclássica. Você destrói o colonial verdadeiro, que estava no Morro do Castelo, que era a igreja originária, mas você faz uma réplica neocolonial. Mas, dito seja de passo, quem fez o neocolonial foi o Lúcio Costa também, né? Ele fez edifícios neocoloniais que depois ele rejeitou essa faceta. Então, eu acho que as coisas, nesse momento, estão, né, em disputa, justamente. Uhum. Não, foi muito bom você mencionar isso, porque a gente vai ter uma mesa de arquitetura mais para frente que vai discutir justamente essas dicotomias, esse moderno visto como um olhar para o passado. E que isso, só para completar, isso na era Vargas vai ficar muito bem ilustrado, né? Você vai ter a arquitetura monumentalista, meio fascistoide do Ministério da Fazenda, e você vai ter o supermodernismo do Ministério da Educação e Saúde, projetado, né, nas linhas do Le Corbusier. Muito bem. Então, eu acho que, como a gente já está um pouquinho adiantado aqui na hora, eu acho que eu vou encerrar a nossa conversa, agradecendo mais uma vez a Marise Malta e Beatriz Jaguaribe por estarem aqui com a gente, trazerem aí tantos elementos para a gente repensar as nossas ideias sobre o modernismo.